Eu vou apresentar para vocês agora um trabalho lindo, cheio de informação, cultura, tradição, paixão, com imagens sensacionais. É esse livro aqui, ó, A Improse de Blumenau, que resgata a história da cerveja no Vale do Itajaí. E a autora radiante, claro, está aqui comigo para me contar essa aventura. Soyla Freire, seja bem-vinda! Oi, boa tarde, Gisele. Obrigada, viu, pelo espaço. Imagina, a gente tem que divulgar o que é nosso e o que é bom, né, Soyla? Sim. Vamos lá, não é difícil entender o porquê que você resolveu falar da história da cerveja aqui em Blumenau, né? Mas me conta, como é que surgiu essa vontade? É que, na verdade, isso é uma história bem antiga, né? Realmente foi uma tradição que veio com os colonizadores, né? E na época que essa é uma segunda edição, e a primeira edição eu trabalhava numa produtora de vídeo e eles queriam fazer um documentário sobre a história e eu fui fazer uma pesquisa e eu vi que não tinha, né, material para a gente fazer isso. Então aí que eu tive realmente a ideia de fazer a pesquisa. No fim o livro saiu, o documentário nunca saiu, Olha. Infelizmente, né? E ele tem... Quem sabe aqui seja, né, Ele é baseado, ele tem bastante história oral, assim, eu consegui conversar com amigos, filhos e netos de mestres cervejeiros da época da colonização. Até como eu cheguei neles foi bem curioso, porque eu tinha o nome dos mestres cervejeiros, né? Eu tinha o nome dos mestres cervejeiros, mas... Ai, que legal. Mas como é que eu ia chegar, né? Era a época do Orkut, então eu entrei nos grupos das famílias no Orkut e falei da minha pesquisa e ali eu consegui as fontes para o livro. E a gente está falando de quanto tempo, então, de pesquisa, Soyla? Olha, de pesquisa deu mais ou menos uns 2 anos, tá? E na verdade é uma pesquisa que nunca para, né? Eu tenho um projeto para uma nova edição também contando um pouquinho da história atual e colocando a história de mais algumas cervejarias também aí. Tá? E é um trabalho que não termina nunca, né? E olha essa aqui, ó, cheguei nessa página aqui, porque a Feldman é ali na entrada da Vila Itoupava, tem a entrada de um lado e a cervejaria Isso. Feldman do outro. Ali se mantém o museu, né? Isso. E aqui você consegue ver documentos, aqui deve ser quem? Esse ali é o Klaus Feldman. Foi Isso. quem criou a cervejaria? Isso. E aí, o que eu achei encantador, primeiro, você traz muita informação e essas imagens, como é que vocês trabalharam essas imagens que parece que, lógico, que não são de hoje, mas são muito bem, são claras, né? Elas são bem tratadas? Isso, ela passa por um tratamento, mas a maioria das fotos que a gente conseguiu, né, elas estão em bom estado. Algumas são do arquivo histórico aqui de Blumenau, consegui material em Timbó, em Indaial e com as próprias famílias. Então, assim, na verdade, quem guarda com bastante esmero, né? Então, muitos documentos, né? Esses documentos são do arquivo histórico de Blumenau. Tá? Tem bastante material, só que estava tudo um pedacinho aqui, um pedacinho. E aqui no livro a gente acaba reunindo tudo, né? As fotografias, os rótulos, as histórias. Olha os rótulos aqui, essa aqui é da Otto Heinrich. Olha aqui que legal os rótulos. Até a história do Otto Heinrich é muito interessante. Assim. Ele, além de mestre cervejeiro, ele era um amante da cultura e da tradição, ele tinha um museu anexo à cervejaria, ele foi uma figura bem emblemática ali na região da Altona, que hoje é a Itopava Seca, né? Claro, claro. O que mais te surpreendeu nessa pesquisa que você fez, em buscar todo esse material? Te deixou mais apaixonada? Me deixou mais apaixonada, porque realmente a gente tem, às vezes, não são todas as pessoas, mas Oktoberfest, terra da cerveja por causa da Oktober, e na verdade não. Em 1860 a gente já tinha a nossa primeira cervejaria. E várias coisas que eu li davam a entender que, na verdade, vieram vários mestres e as pessoas faziam cerveja em casa. Então, assim, a produção de cerveja e degustar uma cerveja é realmente uma tradição que veio. Então, assim, eu já sabia que era uma coisa histórica, mas eu não imaginava que fosse... Então, 10 anos de colonização, a gente já tinha cervejaria aqui. E cada comunidade, Vale do Itajaí, Blumenau era praticamente o Vale do Itajaí inteiro, né? Claro, tem então, aqui em Indaial, acabei de passar. Tem Ibirama. Então, assim, se tu for ver, tinham cervejarias em vários núcleos da colônia, né? Então, realmente... E as histórias, porque eu trabalhei bastante com memória. Então, assim, é aquela senhora que hoje estava com 90 anos, mas que com uns 9, 10 anos viu o pai produzindo a cerveja. Então, tem toda aquela memória afetiva que a gente acaba não encontrando em documento, né? E é legal você falar disso, Soyla, porque teve um período em que Blumenau parou. Né? Acho que toda a região, né? Teve uma paralisação, ninguém mais fazia cerveja artesanal.
é recente essa volta e agora voltou com uma explosão, com tudo, né? E foi justamente com essa ideia de trazer aquela paixão dos antepassados mesmo. Você sentiu isso? Com certeza. Porque assim, a maioria das cervejarias, elas depois da Segunda Guerra Mundial, elas meio que, né, abriu o mercado, entraram as grandes marcas e foi se perdendo um pouquinho, né? Agora, em 1996, se eu não me engano, em 1996, a Bork, que é de Timbó, né? Aí logo depois veio a Eisenbahn. Então, e foi retomando essa coisa, sabe? Se tu for ver, são 20 anos, mas assim, eu acho que em 20 anos a gente realmente retomou essa cultura que não é só de Blumenau, é da nossa região, né? E isso é muito bacana. Porque as pessoas realmente têm essa coisa, essa paixão, e não é a questão só de degustar, mas realmente de fazer a sua cerveja, né, e ter um produto diferenciado. E realmente é algo que a gente vai vendo como é um negócio que é de união mesmo, de família, né? Certeza. O processo de produção de cerveja envolve amigos, envolve família, e é algo muito divertido porque, óbvio, quando tá fazendo tá provando o que estava pronto. E isso também é uma questão cultural, é isso que tem essa paixão, né? Isso, com certeza. É reunião de amigos para ver o que acha. Comecei a fazer cerveja, experimenta, enfim, né? E tem as cervejarias, né? Hoje a gente tem cervejarias renomadas aqui, né? Com uma qualidade muito boa e que a gente só tem que expandir isso, porque é cultura, história, tradição e economia também, né? Sem dúvida. E traz muito benefícios para a região aqui. É isso aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito prazer receber isso aqui em mãos. E olha, tô bem encantada, viu? Parabéns. Vou ler aqui para conhecer um pouquinho mais dessa história. Parabéns, Soila. Obrigada. Valeu.